Você já tomou uma decisão de investimento que parecia certa e só depois percebeu que nem sabia exatamente o porquê havia entrado? Isso não é falta de sorte, não é falta de informação, é falta de estrutura. E hoje eu quero mudar isso. Aqui não tem atalho, aqui tem disciplina, controle de risco e estratégia. Eu sou o Luciano e você está no canal Sem Atalho no Mercado. No vídeo passado, eu mostrei que risco que destrói patrimônio raramente avisa. Que a maior ameaça não é a oscilação que aparece na tela, e sim a exposição que você não enxerga. Até ser tarde demais. Hoje, eu quero dar o próximo passo. Se você já entende o que é risco de verdade, o que você faz com esse entendimento na hora de decidir? Investir não é prever o que vai acontecer. Investir é estruturar decisão diante da incerteza. Muita gente entra no mercado achando que precisa descobrir o futuro. Qual ativo vai subir? Qual setor vai performar melhor? Qual é o momento ideal para entrar? Mas o mercado não recompensa quem tenta prever tudo. O mercado recompensa quem sabe decidir mesmo sem saber o que vai acontecer. E é aí que entra o método. Quem investe com método não tenta adivinhar o futuro. Ele estrutura a decisão. E essa estrutura pode ser muito mais simples do que parece. Na prática, toda decisão de investimento deveria passar por 3 perguntas. A primeira pergunta deve ser: qual é o cenário futuro e suas expectativas? A primeira coisa não é prever, é entender o contexto e o que pode acontecer daqui para frente. Não é uma certeza, mas possibilidades. Um exemplo prático: antes de comprar ou vender ações, você deveria conseguir responder: se o cenário de juros altos se mantiver por mais 12 meses, como isso afeta a minha posição? Se você não consegue responder essa pergunta, você não está analisando, você está apostando. O mercado sempre trabalha com cenários, não com certezas. A pergunta número 2: qual é o risco envolvido? Aqui entra o que falamos no vídeo anterior. Se esse cenário não acontecer como você espera, qual é o impacto? Quanto do seu patrimônio está exposto? Vamos para um exemplo prático. Você está considerando alocar 15% do seu patrimônio em um único ativo. Se esse ativo cair 50%, o que é possível em renda variável, você perde 7,5% do total. Isso muda o seu plano financeiro? Tiraria o seu sono? Se a resposta for sim, o tamanho da posição está errada. O problema raramente é errar o cenário. O problema é errar o tamanho do risco. Então vamos para a pergunta número 3. Qual é a decisão estruturada? Só depois disso vem a decisão de entrar ou não entrar. Qual o tamanho da posição? Qual é o plano se o cenário mudar? Um exemplo prático. Você mapeou o cenário, calibrou o seu risco, agora vem a decisão. Eu entro com 8% do patrimônio e não com 15%. E se o cenário mudar, eu já vou saber o que fazer. Esse critério tem que existir antes de entrar e não depois. Decisão estruturada não é impulso, é método. Investir não é tentar acertar o futuro. É tomar boas decisões, mesmo quando o futuro é incerto. Quem entende isso, para de buscar a previsão perfeita e começa a construir o processo certo. E é exatamente por isso que aqui a gente fala em método, porque método não elimina incerteza, mas organiza a decisão dentro dela. E quem decide com estrutura consistente sobrevive aos ciclos que derrubam quem decide no improviso. Mas existe um erro muito comum que acontece justamente quando as decisões não têm estrutura. Um erro silencioso, um erro que não aparece no curto prazo, mas que destrói patrimônio ao longo dos anos. E no próximo vídeo eu vou falar exatamente sobre isso, o erro invisível que destrói patrimônio no longo prazo. E se você chegou até aqui, já passou pelos 3 pilares fundamentais desse canal: que não existe atalho, que risco não é o que aparece na tela e que investir é estruturar decisão e não prever o futuro. Cada vídeo aqui constrói em cima do anterior. Se isso faz sentido para você, se inscreve no canal, porque o próximo vídeo aprofunda algo que poucos falam
e que pode estar destruindo seu patrimônio agora e sem que você perceba. No mercado, o que protege patrimônio não é previsão, é método.